Mateus 6, versículos 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar que serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Ainda mais uma vez o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, abençoa-nos neste momento da pregação, da instrução bíblica para o teu povo, para a vida de cada um de nós. E pedimos que o teu Espírito Santo comunique a tua verdade, a tua palavra, em nossos corações para a nossa transformação. Transformação essa que somente Ele pode fazer. Nos dependemos do Senhor em nome de Jesus. Amém. A oração tem sido algo este ano que tem ocupado uma grande parte do meu tempo quanto aos estudos. Tenho me preocupado em procurar conhecer um pouco mais sobre quanto os crentes têm adquirido, desenvolvido e crescido numa prática devocional, numa espiritualidade voltada para a oração, fruto da Escritura em suas vidas. Eu quero apontar nessa manhã algumas colocações sobre a oração, alguns caminhos apontados na própria história da igreja sobre a oração, através de alguns documentos, e quero também que algumas lições sejam extraídas, tiradas da palavra de Deus, para a prática das nossas vidas, para a nossa vida diária, para a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o restante das nossas vidas. A oração é um oferecimento nosso, dos nossos desejos a Deus, conforme sua vontade, em nome de Cristo. E isso acontece com a confissão dos nossos pecados, e também com o coração agradecido das suas misericórdias. A igreja caminha assim desde 1647, quanto à oração, quando o breve catecismo de Westminster foi escrito. A oração é necessária aos cristãos e ela é parte da gratidão que Deus requer de nós. E Deus quer conceder sua graça e seu Espírito Santo somente àqueles que continuamente lhe pedem e agradecem de todo o coração. Isso está no Catecismo de Heidelberg, de 1563. Deus aceita a oração aceitável a Deus, a oração que Deus ouve, é a oração que o invoca de todo o coração como o único e verdadeiro Deus. Deus que se revelou nas Escrituras Sagradas, a sua santa palavra. É a oração que ora por tudo o que Ele nos ordenou. Devemos estar cientes também que a oração nos faz cônscios de nossas necessidades e das misericórdias de Deus. Por isso, quando nos aproximamos de Deus em oração, nós nos humilhamos e somos humilhados diante da sua divina e poderosa majestade. Devemos ter certeza também de que somos indignos, e é somente por causa de Cristo que Deus ouvirá a nossa oração, como Ele nos prometeu em sua palavra. Isso também é à luz do Catecismo de Heidelberg. Comparando com a Confissão de Fé de Westminster,
que diz que a oração deve ser por coisas lícitas, por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro, mas nunca pelos mortos, nem por aqueles que se saiba ter cometido pecado para a morte. A Bíblia nos aponta alguns fundamentos, e por várias vezes nas páginas da Escritura, na história da Igreja do Senhor, encontramos os homens parando tudo e separando um tempo para oração. E muitas orações foram escritas por inspiração do Espírito Santo para que viéssemos a conhecer a visão daqueles homens, o que eles criam realmente e como eles desenvolviam a sua missão no mundo que Deus concedeu a cada um deles. É através da oração que entendemos que é a segurança da nossa salvação. A Bíblia diz lá em Joel: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. É pelo benefício da oração que penetramos nas riquezas de Deus, nas riquezas que temos em Deus por causa de Cristo. Ela é uma forma de comunicação dos homens santos com Deus, pela qual somos introduzidos no verdadeiro templo, que é o céu. E isso foi João Calvino que escreveu nas Institutas. Através da oração, nós obtemos de Deus a presença da sua providência, pela qual Ele nos mostra vigilante no cuidado que nos dispensa. Deus sempre vigia o seu povo, mas quando dobramos para orar, quando mantemos uma vida de oração, quando buscamos ao Senhor, nós conhecemos melhor a sua providência. A presença do seu poder, pelo qual Ele nos alivia e nos consola em nossa fraqueza, em nossa imperfeição, em nossas dificuldades e em fatos quebrados da nossa vida, conhecemos através da oração. Não apenas de falar do poder de Deus, mas de experimentar o poder de Deus. Isso de forma presente. A sua providência que nos vigia, o seu poder que nos aperfeiçoa e a sua bondade que é a manifestação da sua graça. E mesmo carregados de pecados ou com dificuldades das mais diversas, lutando pela santidade, nós percebemos a graça de Deus, a presença da bondade do Senhor, mesmo nesta terra que vive em um caos. Após expormos ao Senhor a necessidade que nos cerca, temos onde descansar satisfatoriamente, sendo que entendemos que nada da nossa miséria está oculta para aquele cuja vontade para conosco é certa e cujo poder para nos ajudar é indubitável. Aquele que confia na providência de Deus deve fugir para Deus com orações e forte clamor. Isso está no comentário dos livros dos Salmos de Calvino. A oração é uma caminhada do crente com Deus durante toda a sua existência. Você poderia perguntar: e qual a motivação que tenho para orar? O Senhor Jesus Cristo mostra claramente que a oração não está restrita a um lugar, a uma expressão religiosa, a uma formalidade religiosa, mas a oração é comunhão com Deus, como veremos. Devemos orar a fim de que o nosso coração seja inflamado de um veemente e ardente desejo de buscar e honrar a Deus, sempre a Deus, o que nos fará habituar a ter nele o nosso refúgio para as nossas necessidades, como o único porto da salvação. Também para que o nosso coração seja tocado a tempo, para que qualquer desejo que nem sempre ousamos confessar de imediato,
seja exposto diante dos nossos olhos, e mesmo os nossos afetos, sentimentos, emoções, atos, é na oração que nos desenrolamos diante de Deus e falamos: aqui estou, Senhor, tem misericórdia de mim, a fim de sermos também habituados a receber suas bênçãos, com verdadeiro reconhecimento de ação de graças, visto que pela oração somos advertidos que tudo vem das suas mãos. Tudo. Deixamos de caminhar com a presunção de autossuficiência. Deixamos de pensar de que somos donos de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer tempo e de qualquer sentimento. É do Senhor, a fim de que temos tido o que pedimos e tenhamos em consideração que Ele nos atendeu. Podemos fazer um rol na nossa história daquilo que o Senhor tem nos atendido e de como Ele tem nos atendido, e assim somos incitados a meditar ardorosamente na benignidade de Deus. Embora Deus nem sempre surja imediatamente em nosso socorro, como nós às vezes queremos, online, segundo a pressa dos nossos desejos, segundo a gravidade da nossa dor, Ele sempre virá a nós no tempo oportuno. E quando desenvolvemos a prática da oração, isso se torna mais claro a nossa vida, porque nos tornamos mais sensíveis às Escrituras Sagradas. Alguns conselhos a respeito da oração que não podemos deixar de pensar. O primeiro deles é que a oração institui a nossa vida e leva a nossa mente, a nossa disposição, ou a disposição do nosso ânimo, de modo que não seja conveniente a nós entrar numa conversa com Deus simplesmente para buscar algo, mas primeiramente para subjugar nosso coração, para subjugar nossa inteligência, para subjugar nossos afetos, para nos dobrarmos diante dele, porque ele é Deus. Na verdadeira vida cristã, Calvino escreveu assim: é necessário que o ardor da oração seja inflamado em nós pela angústia e pela aflição. Todo crente deve ter o desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento de sua vida. Então esse fato de subjugar a si mesmo, de se dobrar, faz parte da vida daqueles que oram. Negar a si mesmo faz muito mais sentido para as pessoas que dobram os seus joelhos diante de Deus em oração. É por isso que Jesus coloca claramente, de uma forma muito persuadora para a igreja em todo o tempo: teu Pai que te vê em secreto. Você está subjugado diante do Pai. Um segundo conselho para a oração, o que nos leva à oração, é que a oração mostra o abandono de si mesmo. Deixamos toda cogitação referente à nossa glória presunçosa. Nós despojamos da nossa opinião que eleva a nossa dignidade pessoal. Nós eliminamos a confiança em nós mesmos. Abrimos mão da vontade, para que enxerguemos apenas a vontade de Deus. Isso é literalmente um pequeno carrinho indo numa contramão gigantesca, numa freeway, com muitos carros grandes, porque é a nossa cultura, porque as pessoas dizem: você deve ter tudo nas mãos e controlar completamente a sua existência, e você deve pensar diferente. Não.
é um pouco mais claro quando eu me dobro diante do Senhor. Dá glória a Deus em nossa humildade e autodesprezo, para não suceder que, se quisermos atribuir a nós mesmos alguma coisa, por menor que seja, em nossa tola arrogância, não sejamos derribados diante da face de Deus. A língua, e isso Calvino diz nas Institutas, e está também no Catecismo de Genebra depois, a língua nem sempre é necessária, mas a oração verdadeira não pode carecer de inteligência e de afeto e de ânimo. Porque, primeiro, é importante sentirmos a nossa pobreza, a nossa miséria. Esse sentimento gera dor e gera angústia em nossos ânimos. Depois, quando estamos inflamados com um veemente desejo de alcançar a misericórdia de Deus, e esse desejo acende em nós o ardor de orar, e buscamos então ao Senhor. E você pode entender orações tão inflamadas como Daniel, capítulo 9, como Isaías, capítulo 64, como Jeremias, capítulo 14. Ainda um terceiro conselho nesse sentido, toda vez que buscamos ou que pedimos alguma coisa que nos seja proveitosa, reconheçamos nossa pobreza e consideremos nossa falsidade, que de fato estamos necessitados. Façamos nossas súplicas com um real desejo de obter o que pedimos. Por exemplo, alguém pedir perdão pelos seus pecados, não se julgando pecador, ou pensando numa multidão de pecados sem nome, e se zombar de Deus. Devemos extirpar das nossas orações cristãs toda hipocrisia, toda astúcia que pretenda mentir a Deus, porque Ele promete estar perto de todos os que o invocam em verdade, e declara que aqueles que o buscarem o façam de todo o coração e o encontrarão. Ainda um quarto conselho: quando oramos, somos motivados pela segura e certa esperança de que vamos obter o objeto da nossa súplica. O desejo da súplica respondida é um excelente aguilhão para impelir os crentes a invocarem a Deus, sentirem a pressão da necessidade e serem agitados por problemas e tormentos, quase ao ponto de desfalecerem. Vá para a história. Esse triunfalismo de hoje nunca aconteceu em nenhum momento. A igreja verdadeira sempre passou por dificuldades imensas. No meio das angústias, a bondade de Deus não deixa de luzir para os crentes. Por isso, por mais que eles sintam o peso, a gravidade do mal, além do temor e tremor de que algo pior lhes suceda, pela oração eles são consolados, são fortalecidos na esperança de bom êxito. A oração produz dois sentimentos no crente. A oração produz o sentimento do gemido pelo mal que existe e deprime. Mas não somente isso. A oração produz o sentimento da esperança, que o Senhor, com o seu socorro, se manifesta. Socorro bem presente na angústia. Aquele que acalma a terra, acalma as águas. Deus não pode ser devidamente invocado, senão por aqueles com os quais a sua bondade e a sua clemência tenham sido proclamados pela pregação do Evangelho. Somente pelo Evangelho e com o conhecimento do Evangelho é que se pode invocar corretamente a Deus. A oração não é feita para nos exaltarmos diante de Deus, nem para apreciarmos o que há em nós, mas para confessarmos nossa miséria. Causa temor o senso de miséria pessoal, que deve ser, antes de tudo, como uma espora que nos empurra para a oração. Isso está nas Institutas de Calvino também.
A Escritura ainda aponta duas coisas que devemos nos mover à oração: o mandamento para orar e a promessa para obtermos o que pedimos em oração. Quanto ao mandamento para a oração, é o próprio Jesus quem diz: pedi, vinde a mim, buscai a minha presença, tornai para mim, invoca-me no dia da angústia. O terceiro mandamento da lei de Deus, onde nos é proibido tomar o nome de Deus em vão, assim ele nos proibiu tomar seu nome em vão, igualmente nos manda tomá-lo para a sua glória, glorificando em seu poder, sua bondade, seu auxílio, seu socorro, sua fortaleza e por atender o que nós pedimos. Se em nossa necessidade não buscarmos o refúgio de Deus, não o invocarmos e não pedirmos seu auxílio, também dessa forma transgredimos o mandamento. Não estamos positivamente agindo em direção ao mandamento. A promessa quanto à oração: Deus não mensura o valor da oração com base em nossa dignidade pessoal, ou com base no nosso conhecimento teológico, na nossa caminhada, para alguns mais longa, para outros mais curta, mas somente em razão da fé, firmados na qual os servos obedecem o seu mandamento e confiam na sua promessa. Por isso ele o faz pelos méritos de Cristo Jesus, que é o perfeito varão da fé. Porque não é pelo mérito da oração ou da dignidade pessoal nossa que isso nos habilita a recebermos qualquer bênção de Deus, mas toda a nossa esperança está situada nas promessas, e delas dependem. A solução para a nossa dignidade é a pessoa do mediador. Por meio dele nos aproximamos livremente da presença de Deus, e pela intercessão de Jesus Cristo, o Pai se torna propício a nós, seu povo. A oração, concluindo, ela tem elementos que a constituem, e dois são conhecidos de todos os crentes reformados. O primeiro deles é a petição. Expomos o nosso coração, o nosso desejo, primeiro pedindo de sua bondade as coisas que visam e servem a sua glória, e depois as que são úteis e das quais temos necessidade. E o segundo elemento, a petição, o primeiro, o segundo, a ação de graças. Reconhecemos os benefícios que Ele nos tem feito e os confessamos para o seu louvor. Por isso que o louvor brota como um fruto de um coração rendido, servo, escravo de Jesus. E lhe remetemos todas as coisas, dando glória por tudo, por todos os bens, e atribuindo a sua bondade. Lembra, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Salmo 50. E aí o Senhor Jesus nos coloca algo muito fantástico, muito interessante. Onde se pensava e onde se pensa em que orações tem que ter um padrão, tem que ter um ritual. Não, Jesus fala assim, tem que ter interioridade, tem que ter recato pessoal, tem que ter o coração, o ser, a pessoa, a existência diante daquele que é existente. É Ele que abre o coração meu e seu quando o buscamos, e não que o quarto seja melhor do que a sala, ou que a casa seja melhor do que o templo, mas a ideia é que eu paro tudo e vou até o Senhor e falo: Senhor, olha para mim, eu te glorifico porque tu és Deus.
A finalidade da oração é que o nosso espírito se eleve e se dirija a Deus para desejar a sua glória, proclamar os seus louvores, pedir que nos ajude em nossas necessidades. E é nesse sentido que Jesus está falando: Pai, procura o Pai, se apresenta diante do Pai. É interessante que essa apresentação ela é requerida por Deus em toda a história da igreja, desde o Éden. Diante disto, podemos saber que a ocupação principal na oração está no coração e no espírito, mas envolve o ser na sua integralidade. No coração tomamos consciência que devemos voltar e dirigir o nosso desejo interior para Deus, porque Ele conhece os segredos do nosso coração. E muitos não se aproximam de Deus em oração por incredulidade e também porque não querem desenrolar suas vidas. Estão totalmente enrolados e amarrados e não querem livremente caminhar na presença de Deus. Jesus então nos instrui a buscar refúgio e uma concentração tal que nos ajude a penetrar o nosso íntimo em todo pensamento, e nos promete que, aprofundando nossos sentimentos no recôndito do nosso coração, teremos Deus próximo de nós, de quem o nosso corpo é verdadeiro templo. Vocês são templo do Espírito Santo. Aplicando a nossa vida, a minha vida, eu quero apontar 3 resgates que podemos fazer e buscar com esse texto e com estas explicações. O primeiro resgate é o resgate da dependência do Senhor no exercício pessoal da oração. Você tem a prática de buscar o Senhor em oração todos os dias? Sai dessas questões daquilo que vai entulhando, ou vai trilhando, ou vai amassando a sua vida, amarrotando a sua existência, e fala: peraí, eu preciso conversar com Deus. A oração expressa a nossa teologia, expressa o que cremos, mas a oração expressa também as nossas dúvidas, aquelas perguntas que jamais faríamos num culto de estudo bíblico e que falamos diante de Deus, porque estão diante de Deus. A oração expressa nossas limitações, limites que jamais reconheceríamos diante das pessoas mais próximas. Eles estão diante de Deus e Deus diz: meu filho, você não pode fazer. Não adianta você caminhar por essa direção ou vá por essa direção. Esses reconhecimentos acontecem na oração. Há uma expressão de C.S. Lewis sobre oração que eu gosto, entre outras, mas essa gosto muito. Ele escreveu: oro não porque a oração altera a vontade de Deus, mas porque a oração molda a minha vontade à vontade de Deus. Isto é muito importante pensar em dias turbulentos como os dias de hoje. Esse primeiro resgate, o resgate da dependência do Senhor no exercício pessoal da oração. O segundo, o resgate da oração particular. Nós não teremos grandes movimentos de oração, uma cultura de oração, se não tivermos orações particulares. Pessoas que estão orando ao Senhor. Quem ora particular vai orar em família. Quando uma família não tem membros ou não oram juntos, é porque os membros não oram hora nenhuma. Ou a oração é uma mera prática religiosa. Falta, vai a teu pai em secreto. O resgate da oração particular como genuíno exercício da graça, visando nossa formatação, nossa transformação em direção às Escrituras. As Escrituras nos levam para a oração, e a prática da oração nos leva para a Escritura.
E a oração e a escritura e a oração são elementos capacitadores de Deus para a nossa missão. Não há como igreja movimentar-se em missão sem oração. O resgate como exercício da graça, visando transformação. E aí você entende determinadas práticas da igreja na história, como a prática do jejum, o recolher-se para orar por um tempo a respeito de um assunto, de dúvidas, e isso por várias vezes, porque as pessoas queriam realmente conhecer melhor e conhecer de fato o que Deus quer. E por fim, o resgate do movimento comunitário pela oração. Quando resgatamos a nossa dependência de Deus em oração, passamos a exercitar a oração como algo particular nosso. A movimentação comunitária em oração fica muito mais fácil de entender, muito mais clara. E alguns movimentos culturais de oração não é a mesma coisa que isso que eu estou falando. Eu estou dizendo orar porque é cultura de orar, ou porque todo mundo está orando. Mas é quando uma igreja para até muitas atividades e fala, nós vamos separar um tempo, 1 mês, 6 meses, 1 ano, para orarmos em prol desses assuntos. São aplicações pequenas, como gotas. Mas coloque-as diante de Deus, diante desse texto da Escritura. E se você está caminhando assim, glorifique ao Senhor porque Ele te deu esta visão. Nem todos os crentes estão. Se você não caminha em oração, confesse o seu pecado ao Senhor. Peça a Deus que Ele dê uma espiritualidade mais bíblica, voltada para as Escrituras e aos mandamentos das Escrituras. Vamos orar.